Queridos, nós começamos essa ministração a semana passada e a gente abordou apenas o primeiro tópico, tá? E eu não sei se eu pensei em finalizar hoje, irmãos, mas eu acho que não dá, porque eu teria que correr muito. Eu vi o Alex aqui desesperado porque tinha uma pregação de 40 minutos e eu pedi para ele fazer em 20, né? E você fica meio que agoniado. Então eu creio que aquilo que der para abençoar, Deus vai falar com vocês, tá? E aí o que sobrar a gente ministra um outro dia, para não andar muito, tá bom? Para não andar muito e não ser muito rápido. Até porque nós estamos diante de um tema, querido, que parece assim, né? Eu fico pensando assim, nós passamos um dia todinho de oração, de busca e tudo mais, e aí a gente finaliza falando de finanças, né? Pode ser que o irmãozinho pense assim, mas pastor, mas quebra desse jeito, né, pastor? Com tanta, você podia trazer uma palavra mais espiritual. E às vezes a gente pensa realmente, a gente pensa que falar de dinheiro não é espiritual. Mas eu vou repetir para vocês uma coisa que eu disse semana passada. Não há tema mais abordado na Bíblia do que finanças. Isso deveria significar algo para nós, querido. Eu já disse a vocês que quando um autor está escrevendo um livro, aquilo que o moveu a escrever, o assunto principal do seu livro, vai se sobressair em cada página. Não tem como. É o que ele quer falar, é o que ele quer comunicar, entendeu? Por mais que ele traga explicações e tudo, mas o assunto vai ser pautado constantemente. Então a gente percebe aqui, queridos, que finanças é um assunto importante. Ah, pastor, mas importante na salvação? Claro, querido. Ninguém discute isso. Mas o fato real é que sobra textos bíblicos, mas sobra demais textos bíblicos falando a respeito de finanças. Então é importante que a gente, como igreja, pare para observar. Se você olhar para as palavras de Jesus, lá em Mateus 6, ele vai dizer, olha, você não pode servir a dois senhores. Se você olhar nas palavras de Jesus, não me recordo aqui, talvez tenha falado, não me recordo aqui de Cristo ter chamado qualquer outra coisa de Senhor. Mas ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou seja, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é colocado no mesmo patamar de Deus. Porque sim, querido, há pessoas que são escravas do Deus dinheiro, que Jesus chama lá de mamon, tá bom? Não tenha dúvida sobre isso, irmãos. E às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que são escravas do dinheiro. Elas não aprenderam a lidar com o dinheiro da maneira bíblica. E o dinheiro se transforma no senhor para elas. É fácil provar isso, mas não é a minha intenção aqui. Eu quero abordar, na verdade, outra questão. Na semana passada, nós falamos sobre as condições para uma vida financeira próspera. Eu falei sobre trabalho diligente, planejamento e uma fé sólida. Eu nem coloquei a questão da fidelidade ao Senhor, embora tenha falado sobre isso, né? É porque às vezes a gente pensa que para ter a bênção de Deus, basta trazer o dízimo. E você pode agir da forma como quiser, pode ser irresponsável com o tato com o dinheiro, a lida com o dinheiro, entendeu? Aí você ganha R$ 1.000 e gasta 3 e quer que Deus te abençoe, quer que Deus faça você prosperar. Não, irmãos, a gente tem que ser um pouco inteligente também, entendeu? A gente precisa pensar um pouquinho também. A bênção de Deus está sobre nós com toda certeza. Se nós somos fiéis ao Senhor, não há dúvida de que a bênção de Deus, ela estará sobre a nossa vida, irmãos. O texto é muito claro, irmãos. Na verdade, aqui nós temos uma outra característica interessante. Em nenhum outro lugar da Bíblia, Deus se permite ser provado pelo homem. Curioso isso também, né? Em nenhum outro lugar da Bíblia, Deus se permite ou permite ao homem prová-lo. Mas aqui ele faz isso. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a prova? Se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre vocês. É quase que um desafio. Eu não quero ser aqui petulante, querido, aqui blasfemo, sei lá, ou irreverente, mas o texto traz essa realidade, entendeu? Tragam e me ponham à prova. Experimentem para saber se eu não vou abençoar você. O dilema disso aqui, como eu já estou há muito tempo servindo ao Senhor, né, eu já vi muita gente fazendo isso. Ah, pastor, é assim, é? Pois eu vou ser dizimista agora. Aí ele traz o dízimo um mês, no segundo mês ele está reclamando já, pastor, esse negócio não funciona não, pastor.
Ele passou a vida inteira sendo infiel, aí ele acha que com 2 meses de obediência, o Senhor tem a obrigação de abençoar e de mudar radicalmente a vida dele. Ah, queridos, é não entender Deus, é não entender a palavra de Deus. Ele até pode fazer isso se quiser, mas não parece ser o modo usual de Deus nessa questão. O que Deus requer de nós é uma fidelidade contínua, fidelidade permanente. Isso reflete a nossa confiança no Senhor. Quando o irmão traz o seu dízimo aqui, ele não está dando dinheiro para pastor, querido. Ele não está dando dinheiro aqui para a igreja em si. Ele está manifestando a obediência dele ao Senhor e à sua palavra. E se você não entender dessa forma, é melhor nem você dizimar, querido. Se você acha que está trazendo dinheiro para pastor, irmão, pelo amor de Deus. Ainda que o pastor seja digno de receber o seu salário, tá? Mas se você pensa dessa forma, você está lidando de maneira completamente equivocada. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim. É fazer a coisa certa pela motivação certa. Porque às vezes a gente faz a coisa certa, mas com a motivação errada. Então nós trabalhamos isso, nós colocamos essa questão, abordamos o texto, falamos aqui a respeito desse texto, nós pregamos sobre esse texto, colocamos a questão da maldição que é exposta aqui porque o povo está desobedecendo a Deus, mostramos o que essa maldição significa e nós olhamos o texto de Ageu, na verdade, nós lemos lá o texto, querido, e eu não vou me repetir, porque senão eu vou ficar de novo no mesmo tópico da semana passada, tá? Então eu vou abordar a segunda questão dessa ministração, o segundo ponto. E o ponto é exatamente isso, querido. Todos nós corremos um risco enorme em querer justificar a nossa incredulidade, tá? É a incredulidade que nos leva à desobediência. Isso é um fato. Por que eu não sou um dizimista fiel? É porque eu sou incrédulo. Pastor, o senhor está me ofendendo. Não. Por que uma pessoa... Veja, eu não estou falando de pessoas descrentes. Por favor, se você está aqui e é visitante, não, isso não é para você, tá bom? É para os irmãos da igreja. Por que eu não dizimo, irmãos? Se eu sei que a Bíblia me ordena a fazer isso. E a única resposta, querido, é porque você não confia no Senhor o suficiente. Só por isso, irmãos. Você pode, eu vou colocar aqui as desculpas que nós damos para não fazer. Eu queria citar todas de uma vez só, porque aí te daria uma compreensão melhor, mas acho que eu não vou conseguir fazer. Mas entenda isso, irmão. Entenda esse ponto aqui, querido. É a incredulidade no meu coração, é a desconfiança de que Deus não vai prover aquilo que eu preciso. O pensamento é esse, irmãos. Veja, eu ganho lá um salário X. Vamos lá, um salário mínimo, 1.320. Aí eu dizimo 132. Mas eu penso assim, meu Deus, se eu tirar esse dinheiro aqui, vai faltar no meu orçamento. Quando você pensa isso, querido, você está manifestando uma atitude que talvez não seja consciente. Vai ser a partir de hoje. Qual é a atitude? Deus não é poderoso o suficiente para prover no meu mês esses R$ 132 que eu estou devolvendo a Ele. É esse o pensamento. Isso é incredulidade. É você não acreditar que Deus tenha o poder de prover na tua vida, pelo menos. Esquece o texto aqui que Deus diz que vai abrir a janela dos céus, que Ele vai fazer teus celeiros transbordar. Esquece tudo isso. É não crer que Deus seja suficiente para prover aquilo que você devolveu a Ele. Eu vou passar fome porque eu tirei os R$ 132 e devolvi ao Senhor. O nome disso é incredulidade, irmãos. Você pode pensar o que quiser, tá bom? Mas o nome disso é incredulidade, que te faz temer, que te faz desconfiar de Deus, que te faz desobedecer a Deus. É uma desobediência consciente. Eu sei, eu acredito nisso, mas eu não consigo romper com a incredulidade. É lógico. Por causa dessa consciência que nos acusa muitas vezes, eu diria, do Espírito que fala conosco, nós tentamos silenciar essa voz no nosso interior. E nós fazemos isso, querido, muitas vezes dando desculpas. A intenção no coração
É aplacar essa vozinha que fica nos perturbando, entendeu? Lá no íntimo, falando, nos incomoda, a gente tenta silenciar. E a melhor forma que a gente faz isso, irmãos, é dando desculpas. É dando desculpa. E eu queria abordar alguma dessas desculpas que são dadas. Repito, querido, se você está aqui e é visitante nosso, não é membro da igreja, se você quiser receber essa palavra para você, receba, tá bom? Mas eu estou falando aos membros da igreja em relação a isso, tá? Não pense que como pastor eu estou querendo teu dinheiro, nada disso, tá? Nem dos membros da igreja eu quero dinheiro, eu só quero orientar os irmãos de acordo com a palavra de Deus, é só isso, tá? Porque há muita gente cheia de dedos com esse negócio de finanças hoje, há muita gente escaldada com a questão por causa da teologia da prosperidade, por causa dos escândalos que acontecem nas televisões, nas redes sociais, a gente vê muito isso. Então as pessoas ficam assim meio que, né, nervoso, não quer falar e fica na hora que ouve já começa. Ah, irmãos, para mim é muito simples. O meu papel como pastor é expor para você e você se vira com Deus, tá? É essa a questão. Foi o que a minha esposa colocou hoje de manhã na ministração dela. Às vezes nós desobedecemos porque nós não queremos obedecer mesmo. A gente acha que isso, sabe, não, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Ah, porque, sabe? E aí começa a pessoa a tentar justificar a razão pela qual ela não é fiel ao Senhor. Queridos, Deus não dá nenhum mandamento a um filho seu pensando em prejudicá-lo. Se você não consegue crer nisso, tá difícil, vai ser difícil você obedecer a Deus. Todo mandamento de Deus à igreja tem uma finalidade: abençoar a igreja. Todo mandamento de Deus tem o propósito de abençoar a igreja. Deus não é um pai carrasco que vai te dar um mandamento só para te ver sofrer. Não existe isso. Pegue a Bíblia, leia as Escrituras e você vai perceber que todo mandamento de Deus. Vou dar um exemplo para vocês, filhos. Honrai pai e mãe, tratem com respeito, sejam obedientes, aprendam a honrar, aprendam a valorizar. Por quê? Ah, é porque Deus quer ver o filho sofrendo debaixo lá do tacão do pai. Ah, é porque Deus. Não, irmãos, está lá o texto. Honrem pai e mãe, que esse é um mandamento com promessa. E a promessa é que você vai viver longos dias sobre a terra e dias abençoados, dias felizes. A promessa é de prosperidade e de longevidade para o filho que obedece ao pai. Muito simples. Ao mesmo tempo, querido, você vai encontrar, assim, muitos outros exemplos na Bíblia que dizem respeito. Olha, jovem, né, homem, mulher, sei lá, viva, não permita que o teu corpo seja usado, não se junte a uma meretriz. Não. Eu poderia citar, mas por que Deus faz isso, irmãos? Porque, aí eu volto a repetir, olhe para a realidade social que nós vivemos. A quantidade de pessoas que vivem, além das DSTs muito conhecidas, né? Vivem verdadeiros infernos mentais, porque se envolveu, porque se entregou, e porque a vida emocional foi destruída por causa disso, foi traído, traiu. Irmãos, todo mandamento de Deus tem a intenção de nos abençoar. Grave bem isso, querido. A ideia de Deus com o mandamento não é colocar um fardo nas tuas costas e ficar dizendo assim, quero ver se ele vai aguentar carregar esse fardo. Não, irmãos, a ideia é te abençoar. A ideia é te abençoar, querido. Deus sabe que a obediência sempre trará bênção de Deus sobre a nossa vida. Da mesma forma, a desobediência sempre cobrará um preço muito alto na vida do cristão, irmãos. O nosso assunto hoje é finanças. E o nosso assunto hoje é, estritamente falando, dízimo. Tá? Eu reconheço, nós temos uma igreja abençoadora demais, generosa demais. Eu sou reconhecedor disso, eu já falei tantas vezes disso, querido. Tá? A intenção, a intenção é orientar você. A intenção é dar clareza a você. A intenção é fazer com que você tenha esse conhecimento.
Então, vamos lá. Se você é dominado pela incredulidade, a consequência lógica da incredulidade é justificativas para tentar amenizar a atitude de incredulidade. A Bianca disse aqui, eu peguei uma fala dela aqui hoje de manhã, né? Tem pessoas que ficam procurando textos bíblicos para justificar o seu pecado, o seu erro, acho que foi mais ou menos isso, né? Sim, há pessoas que fazem isso, principalmente em relação a essa questão financeira. A primeira desculpa, irmãos, é o que nós chamamos de desculpa teológica. A desculpa para não obediência ao ato de dizimar é a desculpa teológica. Qual é a desculpa teológica? O dízimo é da lei. É da lei. E eu digo, sim, é verdade. O dízimo é da lei. Porém, querido, a lei, ela só sistematizou aquilo que já existia. Porque se você é um leitor bíblico, você vai saber, querido, que muito antes da lei, mais de 500 anos antes da lei, já tinha dízimo na Bíblia. Sabiam disso? Gênesis capítulo 14, versículo 17. O texto diz assim: após voltar Abrão, ainda não é Abraão, tá? Após voltar Abrão de ferir Kedorlaomer, ou Kedorlaomer, tanto faz, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso soa estranho, querido, tá? Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele não era judeu. Estranho, né? A gente vai falar disso daqui a pouco lá em Hebreus, tá? Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou todos os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Irmãos, esse é um texto para a gente pensar, querido. Quando a gente lê esse texto, vem na mente, assim, quase que instantaneamente, de onde foi que Abraão tirou essa ideia de dar dízimo a um sacerdote. Não tinha lei, irmãos. Não tinha lei. Não tinha nenhuma ordenação, nenhum preceito. De onde que ele tirou isso? Ele vai para vocês sabem, né? Alguns reis invadiram Sodoma e Gomorra, levaram o sobrinho de Abraão, tá? Ló. Abraão ficou sabendo, reuniu lá os seus homens e o pessoal lá da terra onde ele mora, foram atrás, derrotaram os reis, trouxeram de volta tudo aquilo que tinha sido levado, pessoas e bens. Quando ele está voltando, ele se encontra com Melquisedeque. Esse é um personagem emblemático na Bíblia, porque ele aparece do nada. Ele aparece aqui, ele abençoa Abraão, ele recebe os dízimos de Abraão e ele some de novo. Ele vai aparecer lá em Hebreus, pelo menos onde há uma citação mais demorada a respeito dele, tá? Mas pergunto assim, de onde foi que surgiu a ideia de Abraão dar dízimo? Como é que ele fez isso, querido? Parece que era uma realidade muito clara. Ele é um sacerdote de Deus, então ele deu dízimo. Mas isso apareceu na lei 500 anos depois. Não tinha nada escrito, não tinha nenhuma lei, nenhum livro, nem nada, nada. Abraão, ele se movia dependendo das orientações que Deus lhe dava. Então é bem provável que em algum momento da caminhada de Abraão até aqui, Deus falou a ele algo dessa natureza. Porque ele foi uma atitude espontânea, ele encontrou o sacerdote e ele dizimou daquilo que ele ganhou na guerra. Agora, Gênesis 28, a partir do versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. De novo, é a mesma situação.
tudo indica que havia algum tipo de conhecimento a respeito desse assunto. Porque isso aqui parece uma prática comum entre os primeiros judeus. E, queridos, não perca de vista, nós estamos falando aqui de pelo menos 500 anos antes da instituição da lei. É por isso que esse argumento de dizer, o dízimo é da lei, irmãos, isso não faz sentido, querido. Muito antes, muito antes. Tá, nós abordamos esse período antes da lei, nós vamos pular a lei, tá bom? Vamos esquecer a lei e nós vamos para depois disso. Nós vamos para Mateus capítulo 23. 23, versículo 23. O texto diz assim: Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. É Jesus que está falando, tá? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes cuidado, descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, esses são os preceitos, a justiça, a misericórdia e a fé. Porque deveis sim praticar esses preceitos, né? Qual é os preceitos que ele está falando aqui, querido? Aqui não parece que ele está falando aqui da justiça, né? Vocês devem praticar o preceito que é a entrega do dízimo sem omitir aqueles que é os preceitos aqui. Ou você pode inverter, vai dar no mesmo, tá bom? Vai dar no mesmo, tá? O fato é que Jesus está orientando essas pessoas que sim, parece, né? E aí ele está dizendo que justiça, misericórdia e fé é mais importante do que dízimo. Mas ele não está anulando o dízimo, ele só está dizendo que isso é mais importante. De fato, querido, a misericórdia fala mais alto do que a entrega do dízimo, entendeu? Mas a questão que Jesus está levantando aqui não é essa. A questão é, vocês devem fazer as duas coisas. É porque eles estavam dando prioridade para os dízimos, dizimando até a coisa da hortelã, o endro, o cominho aqui, e eles estavam deixando de lado os preceitos mais importantes da lei. Eles estavam valorizando aquilo que não é tão essencial, né, e deixando de lado aquilo que é essencial. E o Senhor diz, olha, você tem que fazer as duas coisas. Não apenas o dízimo, não apenas a justiça, a misericórdia e a fé. As duas coisas, vocês têm que obedecer às duas coisas. Por quê? Porque as duas coisas estão na lei, irmãos. Aí alguém diz assim, quem estuda teologia, tá? Mas Jesus estava falando para os judeus, pastor. Esse é um argumento muito utilizado, querida, e parece colocar assim um ponto final em toda essa discussão, pelo menos para aqueles que argumentam dessa maneira. A questão é, irmãos, se a gente quiser levar a sério esse argumento, então nós temos que ser honestos com a Bíblia toda e com todos os temas da Bíblia, tá? Afirmamos. Eu estou falando de quem defende que o dízimo é da lei, tá? Que Jesus está falando para judeus, portanto, não serve para nós, porque ele está falando para judeus, não para nós. Então afirmamos, não precisamos mais dizimar, porque o dízimo não foi prescrito para nós cristãos, mas somente para os judeus. Essa pessoa, ela pode até dizer assim, olha, concordo que não precisamos limitar o dízimo ao período da lei. Aceito que ele já existia antes. E também posso abrir uma concessão até mesmo para o período dos evangelhos. Mas para nós, hoje, não faz sentido. Essas pessoas fazem isso, querido, e dizem isso porque há no coração... Irmãos, eu não vou dizer que isso seja incredulidade, porque eu acho que quem argumenta dessa forma já não é mais um incrédulo, entendeu? Alguém tem que achar um outro nome para esse pessoal, mas não é mais incredulidade. Talvez ganância, talvez mesquinhez, eu não sei, mas não é mais incredulidade. É tentar achar algum texto na Bíblia que justifique a atitude deles em não ser fiel ao Senhor. Olha, queridos, eu não posso aceitar, irmãos, falando aqui de maneira teológica, de maneira exegética, que o dízimo não tenha sido prescrito para os gentios. Tá? Para mim, querido, tanto o Velho Testamento, os evangelhos, querido, mesmo sabendo que eles não foram escritos para os gentios e sim para os judeus, eu não posso aceitar um argumento como esse, irmãos. Tá? Querido, a questão é, se você for honesto,
Pegue esse pensamento. O Velho Testamento, os evangelhos são livros de transição. O próprio livro de Atos ainda é um livro de transição. Então, a gente não leva em consideração o que está lá, porque não foi escrito para nós, foi escrito para os judeus. Se a gente levar isso adiante, querido, e aplicar isso a toda a Bíblia, irmãos, eu tenho dito para o pessoal, vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de argumento. Vocês já conhecem o que eu vou dizer, porque eu já falei isso aqui tantas vezes. Se você levar isso adiante, querido, exegeticamente, pastor, não se aplica a nós. Veja, ele está falando para os judeus da época dele. Não há gentio, é só judeu. O Velho Testamento foi escrito para os judeus. É Moisés que deu a lei para os judeus. Não foi para nós, pastor. Tá, eu vou dizer, irmãos, eu concordo com isso. Tá certo. Agora, porque não foi escrito para nós, não serve para nós? Porque se eu levar isso adiante, eu desafio a qualquer um de vocês aqui, me aponte um livro no Novo Testamento que foi escrito para nós. Me diga qual foi. Vamos lá, querido. Atos, Lucas escreveu para Teófilo. Romanos, ele escreveu para a igreja de Roma. 1º e 2 Coríntios, para a igreja de Corintos. Gálatas, para as igrejas da região da Galácia. Éfeso, para a igreja de Éfeso e as cidades vizinhas. Filipenses, para Filipos. Colossenses, para Colossos. Vamos lá, Apocalipse. João escreveu para as 7 igrejas da Ásia. Não tem um livro do Novo Testamento que foi escrito para nós. Então, se você quer usar da exegese, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que criar algum livro agora, arrumar algum apóstolo aí para escrever alguma coisa para nós. Porque não tem nada na Bíblia para nós. Se eu quero ser honesto, se eu quero defender esse argumento ao pé da letra, eu preciso chegar nesse tipo de conclusão. Você entende isso, querido? Consegue entender? É porque a gente ouve essas pessoas, querido, e elas expõem apenas o lado delas. Parece muito razoável, parece muito lógico. Olha, aí eles usam termos, olha, se você analisar esse texto exegeticamente, você vai se ater ao texto, ao contexto, você vai... Veja, não foi escrito para nós. Só que eles só dizem isso a respeito dos livros que corroboram o argumento deles. Porque se é para haver algum tipo de honestidade bíblica e intelectual, eu preciso usar o mesmo princípio, a mesma argumentação em relação aos outros livros. Então vamos analisar exegeticamente Romanos. Para quem Paulo escreveu? Para a igreja que está em Roma. Alguém aqui estava lá naquela igreja? Não. Então não serve para nós. Eu estou apenas levando adiante um argumento. Não é o que eu penso. Mas eu estou colocando o argumento diante de vocês. Tá? Vamos aqui um pouquinho. A ideia é, querido, nós estamos falando da desculpa teológica. O dízimo é a lei, não é para nós. Não foi escrito para os gentios, só para o pessoal da época da lei. Tá? Vamos olhar. Hebreus capítulo 7. E Lucas, o som está assim, meio que está estranho aqui. Está sobrando. Dá um jeito aí, acho que tem muito médio nesse som. Hebreus 7, a partir do versículo 1. Esse Melquisedeque, lembra que nós falamos do Melquisedeque lá em Gênesis? Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava regressando para casa, depois de ter ganhado uma grande batalha contra muitos reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Abraão, então, tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa rei de justiça. O seu nome também quer dizer rei da paz, por causa do nome da cidade dele, Salém, que quer dizer paz. Melquisedeque aparece na história sem pai, sem mãe, e não existem anotações sobre nenhum dos seus antepassados. Não há menção da origem nem do fim dos seus dias, sendo semelhante ao Filho de Deus. Olha que a primeira analogia aqui, a primeira chave que ele nos dá aqui, querido. Tá? Eu vou falar daqui a pouco. Os estudiosos acreditam que esse homem é um tipo de Cristo. Ele não tem começo
nem fim. É um tipo de Jesus, tá? Ele permanece sacerdote para sempre. Vejam então como este Melquisedeque é importante. Até mesmo Abraão, o primeiro e o mais respeitado de todo o povo escolhido de Deus, deu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que ele tomou dos reis com quem estivera lutando. Versículo 12. E quando se muda o sacerdócio, a lei também muda. Deixa eu colocar algumas para você, querido. O sacerdócio do qual ele fala aqui é o sacerdócio levítico, tá? O sacerdócio levítico, ele deixou de existir para dar lugar à nova aliança, né? E o sacerdote dessa nova aliança é Jesus Cristo, que é da mesma ordem, né, de Melquisedeque, que também recebeu os dízimos lá de Abraão. Eu quero chamar sua atenção para um pensamento que eu vou desenvolver contigo aqui, tá? O sacerdócio de Melquisedeque é muito superior ao sacerdócio estabelecido no Monte Sinai. Veja, nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, depois nós temos o sacerdócio levítico e agora nós temos o sacerdócio de Jesus Cristo. Percebem? Isso tá aqui no texto. Tá aqui. Versículo 6. Este homem, entretanto, não pertencia à descendência de Levi e mesmo assim recebeu a 10ª parte de Abraão. Ele abençoou Abraão que havia recebido as promessas. E como todos sabem, uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que a que é abençoada. Os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebiam dízimos. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. O autor de Hebreus está dizendo que esse Melquisedeque continua vivo. Querido, não tem como a gente não tentar assimilar uma coisa, né? Ele se apresenta, e eu vou falar daqui a pouco sobre, ele se apresenta como uma espécie de Cristo, né? Não só apontando para Jesus, mas se ele permanece vivo, se ele não tem começo nem fim, se o sacerdócio dele é sacerdócio eterno, quem nós estamos falando aqui? Não há na Bíblia nenhum lugar menção a qualquer outro sacerdote dessa natureza, irmãos, tá? Versículo 10. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava em Abraão, quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Então vamos lá. Esse capítulo 7 de Hebreus, ele indica aqui, ele aponta aqui 3 tipos de sacerdócio. Um sacerdócio antes da lei, um sacerdócio durante a lei e um sacerdócio depois da lei. Você percebe? Antes da lei, Melquisedeque. No período da lei, descendente de Levi, tá? De Arão lá. Depois da lei, nós temos o sacerdócio de Jesus Cristo, que ele diz aqui ser superior ao sacerdócio levítico e também ao sacerdócio de Melquisedeque. A minha questão é a seguinte, irmãos. O sacerdócio de Melquisedeque recebeu dízimos, o sacerdócio levítico também recebeu dízimo, e parece essa ser uma prática comum. A pergunta é, que não haveria dízimo, então, no sacerdócio de Jesus Cristo? Pastor, alguém poderia dizer, é porque nós não temos um ensino claro sobre esse tema no Novo Testamento. É por isso que não tem. Mas isso seria basear, querido, essa resposta naquilo. Lembra quando eu estava lá ministrando no retiro? Isso é basear num argumento do silêncio. Porque as cartas não explicitam essa questão, então não deveria haver dito. A pergunta é exatamente essa questão, irmãos. Será que não? Só porque o Novo Testamento não fala, será que não existia? Eu pergunto para vocês, querido, o fato de os apóstolos não falarem a respeito do dízimo, não seria porque o dízimo fosse uma realidade conhecida de todos? Lembre-se que a base da igreja, toda ela era de judeus. A prática permanece. Aqui o autor falando em Hebreus. Ah, pastor, mas porque exegeticamente o livro de Hebreus é sempre a questão, irmãos, exegeticamente, e aí volta no mesmo argumento. Olha, querido, os primeiros cristãos, todos eles eram judeus, tá? E o dízimo não só era uma prática comum entre os judeus, mas o dízimo também era uma prática comum entre os gentios. Na verdade, o dízimo existia entre as nações pagãs antes da lei ser dada. Sabia disso?
Então, aquele povo tinha o conhecimento dessa prática. Os adoradores pagãos, dos deuses pagãos, todos eles levavam seus dízimos ao templo. Era uma prática comum, querido, naquela época. Lembra do que eu falei quando a gente estava falando sobre o Espírito Santo? Aí se argumentar, pastor, mas por que as cartas não falam do batismo com o Espírito Santo? Então não haveria isso mais. Foi só uma coisa que aconteceu no livro de Atos. Isso é basear um argumento no silêncio, porque as cartas não falam, então isso não existiu. Mas eu disse a vocês, querido, eu falei isso aqui agora durante o dia aqui. Ei, eu acredito, poderia argumentar com vocês como eu já fiz, que todas as igrejas no Novo Testamento, aqueles irmãos experimentaram o batismo com o Espírito Santo. Não há outra explicação, querido, para a realidade da igreja e daquilo que a igreja vivia, a não ser o batismo com o Espírito Santo. Por que não falava? Porque era tão comum, era uma prática contínua. Queridos, vamos lá, eu vou sair um pouquinho aqui e eu já volto, tá? Paulo foi batizado lá com... Qual é o nome do rapaz? Ananias, é o nome da pessoa que Deus levantou para orar por Paulo. Ah, alguém lembra aí, gente? Oi? Eu acho que é Ananias, eu não lembro aqui, entendeu? Que Deus levanta para orar por Paulo. Ele está lá cego, lá, né? Deus levanta. Ele foi cheio do Espírito Santo. A partir dali, se você observar, querido, Paulo está lá em Éfeso e ele encontra uns discípulos. A primeira pergunta que Paulo faz para os discípulos é: vocês são batizados no Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar de Espírito Santo. Aí ele ministra na vida deles, batiza nas águas e depois batiza com o Espírito Santo. Quando Filipe pregou em Samaria, Filipe pregou, as pessoas se convertem, a cidade recebeu o evangelho, mas não recebeu o batismo. Os discípulos lá em Jerusalém, Pedro e João, sabem disso, vão para lá, quando eles chegam lá, eles são batizados. Então, isso era uma prática da igreja, irmãos. Mas porque as cartas não citam, as pessoas dizem assim: ah, então não existia. Ah, é lógico que existia, irmãos. A mesma coisa eu me refiro a essa questão aqui. Isso, meu filho, obrigado. A mesma coisa eu cito aqui. Eu acredito, irmãos, vou um pouco além, querido, vou um pouco além. Na minha leitura do Novo Testamento, o dízimo não é mais 10%, irmãos. Sério. É só você ler Atos 2, 3, 4, você vai perceber que aqueles irmãos, agora batizados do Espírito Santo, eles pegam tudo que têm, eles vendem e colocam o valor à disposição dos apóstolos para, à medida que alguém for tendo necessidade, essa necessidade seja suprida. Era assim que a igreja vivia no Novo Testamento, irmãos. Vai muito além da questão do 10%. Tá? Vai muito além, na verdade. Não quer dizer que a prática não fosse conhecida e que não fosse vivenciada por aqueles irmãos, entende? A segunda questão, querido, é o fato de o texto bíblico dizer que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, não seria motivo suficiente para acreditarmos na prática desse preceito entre os cristãos? Porque o que o autor de Hebreus faz é traçar um paralelo entre Jesus e Melquisedeque. Eles são praticamente a mesma coisa, tá? E, inclusive, querido, existem alguns estudiosos que acreditam realmente que Melquisedeque era uma espécie de manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. É só você ler o texto. Ele é um sacerdote eterno. Ele não tem começo e ele não tem fim, entendeu? Não há registro de nenhum parente, de nada, de nenhuma genealogia desse homem. Ele não era judeu, no entanto, era sacerdote de Deus Altíssimo. Se você ligar todos os pontos, você vai perceber que dá para crer, sim, que ele era um tipo de Jesus, sei lá, pré-encarnado, eu não sei, mas não tem como negar. Outros estudiosos veem Melquisedeque como um tipo de Cristo, entendeu? Uma figura que prefigura características de Jesus, mas não necessariamente Jesus em si. Mas tanto faz um como o outro estão associando Melquisedeque com Jesus. Eu acho que a gente não tem como, querido, negar isso. Então, essa desculpa que as pessoas dão, a desculpa teológica, ela é furada. Ela só serve para alguém tentar aplacar a sua consciência ou a voz do Espírito Santo. Aí ele se convence disso. Eu duvido que alguém se convence. Eu li, irmãos, a respeito de um camarada que nem crente é. Ele é um estudioso, né?
ele é um crente desses crentes liberais que não creem no sobrenatural. Ele diz o seguinte: só quem ataca a questão dos, né? Como é que é? Quem ataca a questão dos é porque não é dizimista. Você nunca vai encontrar um dizimista atacando a questão do dízimo na Bíblia. Quem não é dizimista ataca. É o que ele fala lá. Esse camarada mesmo, ele tem muitos comentários, dicionários, né? Estou tentando, é o Champlin, né? Ele tem muita coisa, irmãos, muito material para estudioso, entendeu? Da Bíblia. Ele defende a ideia de que o dízimo no Novo Testamento é muito superior ao do Velho Testamento, entendeu? Que não é só 10%. Tá, vamos para a segunda desculpa, eu vou encerrar com isso aqui. A segunda desculpa, querido, é a desculpa financeira. O que eu ganho não sobra, pastor. É por isso que eu não sou dizimista. Não sobra. E a resposta, querido, eu poderia terminar só com isso aqui. A resposta é: dízimo não é sobra, irmãos. Dízimo é primícia. É primícia. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, você percebe que o autor faz questão de colocar os dois, há um contraponto aqui. Caim trouxe no fim dos tempos a sua oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Você percebe? A ideia dele é colocar as duas coisas, duas realidades completamente opostas. Ao que alguns estudiosos dizem, querido, não dá para afirmar só por isso aqui, mas parece que no final lá das safras, né? Abel foi lá e pegou algumas coisas e levou para Deus. Enquanto que Abel pega do melhor que ele tem e oferece a Deus, tá? A oferta. Júnior falou sobre isso. Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas ele rejeitou Caim e a sua oferta. Querido, aqui nós temos um leque para discussão muito grande, porque os estudiosos, né, eles viajam legal. Como não há uma posição fechada, definida, abre-se espaço para muitos comentários. Mas eu acredito, irmãos, tá? Eu acredito. Alguns defendem o seguinte: Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele trouxe do fruto da terra, enquanto que Abel trouxe a primícia do gado, né? E a oferta tem que ser um sacrifício de sangue, essa coisa toda. Eu não vou por esse lado, irmãos, né? Não vou por esse lado. Pode até ser, querido, que isso seja verdade, mas eu gosto de pensar que o verdadeiro problema não foi isso. O problema não foi ofertar das primícias, querido, como fez Abel, tá? Ele ofertou as sobras. Para mim, a oferta de Caim foi rejeitada porque ele deu as sobras, enquanto que Caim trouxe a primícia. Se você pensar assim, olha, pastor, não, pastor, é porque Caim trouxe foi um animal e sacrificou o animal, e Deus se agrada da oferta do animal. Caim trouxe do fruto da terra. Deuteronômio 6. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Tomarás das primícias de todos os frutos do solo, e colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e a porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você percebe? Deus está ordenando que o povo de Israel pegue das primícias dos frutos do solo, da terra, irmão. Então, a oferta, mesmo que seja do fruto da terra, se ela é a primícia, então Deus aceita. O problema, e eu entendo dessa forma, é que Caim trouxe as sobras. Resolveu a vida. Quando estava sobrando, ele pensou: agora eu vou levar uma oferta para o Senhor. Você quer ver uma coisa mais interessante? Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Primícias, querido, grave isso. Primícias é o melhor do nosso trabalho, é o melhor do gado, é o melhor da terra, é o melhor do salário, é o melhor dos nossos bens. As sobras, Deus não aceita. Você quer ver como é importante primícias, irmãos? Olhe, quando o povo está indo para a terra prometida e eles atravessam o Jordão, a primeira cidade é Jericó.
Deus disse para Josué: mata tudo, as pessoas, os animais, derruba as árvores, e a prata e o ouro que foi recolhido lá é meu. Ninguém deve se apossar de nada. Por que Deus deu esse mandamento para Josué, irmãos? É porque Jericó era a primícia da terra prometida. Lembre-se que duas tribos e meia ficaram com parte antes do Jordão, mas aquelas cidades não eram plano de Deus. A terra prometida não era ali, a terra prometida era depois do Jordão, entende? Então a primeira cidade, depois do Jordão, que Deus invadiu, ela foi queimada totalmente, e até uma maldição foi lançada sobre aquela cidade, ao custo do filho primogênito, né? Aquele que construiu essa cidade vai perder o seu filho primogênito, e vai no começo e no final, tem o primeiro e tem o último. Há uma maldição. Por quê, querido? Porque aquilo era a primícia de Deus, era de pertencia ao Senhor. Irmãos, esse é um estudo bem interessante, querido. O Hernandes Lopes diz assim: olha, quando nós dizemos que a razão de retermos o dízimo é que se o pagarmos vai nos faltar o básico, nós estamos permitindo que Satanás encha o nosso coração de incredulidade. É Deus quem cuida do seu povo. Dele vem a provisão. Cabe-nos obedecer a Deus e deixar as consequências em suas mãos. Ele é fiel. Irmãos, eu quero que você... Eu vou finalizar com isso aqui, tá bom? Grave isso, querido. O chamado de Deus para nós é confiar. Irmãos, se você acredita que Deus não é poderoso o suficiente para pelo menos fazer com que o que você entrega para Ele, devolve para Ele, não te faça falta num mês, você vai crer em Deus para quê, então, irmãos? Pense lá, como a maioria de nós ganhamos salário mínimo, né? Pensa aí, R$ 132 é o custo da tua fé. R$ 132. Eu não dou, porque eu acredito que Deus não possa prover para mim R$ 132, ou fazer com que as coisas sejam supridas, mesmo eu te dando aquilo que eu tenho que devolver para Ele. Olha, querido, se você está aí pensando assim: o pastor está falando isso porque quer dinheiro da igreja. Irmãos, eu sei porque as pessoas falam isso. Eu te digo, irmãos, não traz teu dízimo para cá. Se você dá dízimo pensando em mim, meu irmão, fica com teu dinheiro. É sério, não traz para cá. Se você traz dízimo como se o dízimo fosse um fardo que você tem que carregar e fica com medo de, se não trouxer, a Deus vai me amaldiçoar. Eu te digo, querido, não traz esse dinheiro para cá, irmãos. E a igreja deixa de ser um lugar de bênção na tua vida para ser um lugar de fardo, de maldição. Mas, na verdade, o problema é que você não pode ir para lugar nenhum, porque o problema não é a igreja. Não é a igreja que estabelece isso para vocês, irmãos. Não sou eu, não é nenhum líder da igreja. Você tem que lidar com a palavra de Deus. E você não pode fugir de Deus. Para onde você for, você vai ouvir. Não tem como. Essa é a questão, querido. E, repito, irmãos, para encerrar, toda essa questão tem a ver com incredulidade. O nosso maior problema é que nós cremos que Deus pode fazer algumas coisas e outras não. Eu creio que Deus pode curar o meu filho que está doente, mas não creio que Deus possa suprir minha necessidade financeira. Eu creio que Deus possa salvar o meu marido, a minha esposa descrente. Estou orando por isso com muita fé, mas não acredito que Ele possa prover na minha vida financeira. Querido, você me desculpe, isso não funciona. Isso não funciona. Você se transforma numa espécie de juiz de Deus. Eu vou orar aqui porque eu creio que aqui o Senhor pode fazer, mas aqui eu não vou obedecer porque eu não acredito que o Senhor possa fazer aqui. E você fica limitando Deus de uma forma assim muito chocante, irmãos. Eu sei que as pessoas não pensam exatamente dessa forma, mas é isso que a atitude aponta. Isso é uma dedução lógica que nós fazemos a respeito dessa questão, irmãos. E eu não tenho como... Você me desculpe, mas eu não... Eu sou uma pessoa muito lógica, irmãos, muito lógica, entendeu? Eu não posso abrir mão da lógica quando eu estou pregando, porque, irmãos, na Bíblia, muita coisa é dedução, nós precisamos deduzir, na verdade.
Você pega as cartas de Paulo, irmãos, pense numa lógica que é uma coisa quase que chata, sabe? Paulo é lógico demais naquilo que ele está ensinando. Ele é muito racional na construção do seu argumento. Então não pode fugir. Eu preciso levar em consideração essa questão. Por que tudo isso, querido? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho um desejo profundo dentro do meu coração de que Deus abençoe vocês de maneira assim muito poderosa. Sério. Eu me alegro quando o irmão tá prosperando, sabe? Um irmão, esses dias aí, esses tempos aí, não vou citar nome, né? Pastor, muito feliz. O cara, ele muito bom vendedor na área dele lá, ganhou um prêmio lá, uma recompensa altíssima, irmãos. Ele todo feliz, eu digo, irmão, graças a Deus, que o Senhor te abençoe, continue te abençoando. Eu não posso falar o que eu sei, porque eu não quero, talvez a pessoa não goste, mas irmão, mas pensa numa coisa que é agradável de ver, sabe? Cara fiel, sério. Todos os irmãos da igreja, eu nunca vi alguém tão fiel como aquele irmão. Entra dízimo no caixa da igreja, a Ana Luísa deve saber, entra dízimo no caixa da igreja 2, 3 vezes por mês. Tudo que ele ganha, irmãos, toda premiação que ele ganha, ele dizima. É impressionante, é impressionante. Ele não dizima só salário. Mas eu tenho visto Deus abençoar aquele irmão de uma forma assim escandalosa. Escandalosa. Se alguém disse que nós temos aqui em Malaquias, de Deus encher o celeiro até transbordar, é esse irmão. Só que é muito na dele, ele não gasta nada, né? Ele me conta. E eu percebo, né, a esposa sempre está em contato comigo. Mas é impressionante, irmãos. E eu gostaria que todo mundo vivesse isso, entendeu? Essa bênção do Senhor, esse favor de Deus na vida financeira, irmão, seria prazeroso demais, entendeu? É você se alegrar com quem está alegre mesmo, não é você ficar, o irmão está ganhando bem, deve estar fazendo alguma coisa de errado. Não, irmão, celebre, pelo amor de Deus, né? Se alegre com o seu irmão, deixa Deus abençoar. Em vez de ficar com inveja ali, dizendo que o irmão está fazendo alguma coisa de errado, seja que nem ele, seja fiel que nem ele. Espere que sua hora vai chegar também, querido, porque essa é a oração que a gente faz, irmãos. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos dê a graça de vivermos tempos. O país pode estar em crise, irmãos, mas para os filhos de Deus, né, há provisão. Há provisão. Você sabe, o Brasil, se continuar no ritmo que está, em 2024, ele quebra totalmente. Vai virar um Argentina. Não tenha dúvida com relação a isso. Se continuar no ritmo que está, com as medidas que estão sendo tomadas, com os impostos, parece que o ministro da Economia só tem uma função: descobrir um jeito de arrancar mais dinheiro da gente, com imposto. O país vai quebrar, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu creio, irmãos, de todo o meu coração, mesmo em meio a tanta crise, Deus pode nos abençoar de maneira assim extravagante, sabia? Mesmo abrindo portas, fazendo coisas que a gente nem imagina que eles fizessem. Sim, eu creio nisso, irmãos. Nós vivemos isso na pandemia. Querido, eu vou finalizar com um testemunho. Pode ir. Não, vou ficar aqui mesmo, eu ia lá para frente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Encerro com isso aqui, juro que eu encerro com isso aqui. Eu estou à frente da igreja de 2010, 13 anos. 13 anos à frente da igreja. Durante 8 anos, 9 anos, a igreja sempre me deu um salário e Alex, Bianca, a Cleide conhecem um pouco dessa realidade. Sobrava alguma coisa ali, quando sobrava a gente ficava feliz porque sobrava alguma coisa, era R$ 1.000, R$ 1.500. Aí eu falei para minha esposa, eu ia orar, Deus, eu preciso de um valor X, não vou falar porque eu tenho vergonha, tá bom? Eu preciso de um valor X. Pelo menos isso, para cobrir as despesas, porque sacrificava a minha esposa, né? Todo o salário dela ficava para sustentar a casa, essa coisa toda, e ela não tinha como gastar com nada com ela, porque tudo era para cobrir aluguel, despesa, porque não sobrava quase nada. Cansei de fazer caixa com Alex e Bianca, que a gente fechava o caixa e não tinha saldo no final. Irmãos, a pandemia chegou e o desespero bateu nos pastores. A igreja tem que fechar. E nós fechamos a igreja mesmo, sem culto, sem célula. Mas você quer saber de uma coisa interessante? Eu nunca vi Deus abençoar tanto a Cairóis financeiramente como no tempo da pandemia. A igreja nunca me deu um salário tão bom quanto na época da pandemia. Impressionante, impressionante. Eu creio exatamente nisso, irmãos. Que Deus pode suprir todas as nossas necessidades, independente do país estar um caos,
Deus pode nos preservar, nos abençoar, ou mais ainda, Ele pode nos fazer prosperar em meio ao caos que está instalado no país. Sim, eu creio nisso. Quando nós somos fiéis nós experimentamos esse tipo de bênção da parte dele. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, tá bom?